Glória a Deus. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Boa noite a todos também. Amém? Quero glorificar ao meu santo Jesus, que se faz presente aqui no nosso meio. Eu creio nisso. Por favor, meus irmãos e minhas irmãs, abra as vossas Bíblias no livro da Rainha Esther, ou livro de Esther. Iremos ler 2 versículos, em capítulos diferentes. O primeiro capítulo está no capítulo de número 3, versículo de número 15. E depois iremos ler o capítulo de número 8 e o versículo de número 14. Livro da Rainha Esther, ou livro de Esther, o livro histórico de Esther, capítulo 3, versículo 15. E depois o capítulo de número 8, versículo de número 14. Enquanto você procura, gostaria de agradecer e louvar ao meu Deus pela vida do nosso pastor Jairo, que nos concede a oportunidade, E pela vida dos meus amigos aqui, dos Jovens de Valor. Intercedam por nós, tá bem? Em nome de Jesus, amém. E pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs, porque viemos aqui para adorar a Ele, Essa que é a razão, Então, esse culto é para Ele. Então, vamos lá ao texto sagrado, Uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Os irmãos encontraram, amém? Então, diz assim o primeiro texto, Livro de Esther, capítulo 3, versículo 15. Nos diz assim: os correios, em outra versão é os mensageiros, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Agora, por favor, capítulo de número 8, versículo de número 14. Amém? Diz assim: os correios ou os mensageiros, sobre guinetes das cavalariças do rei, apressadamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Amém. Voltando ao capítulo 3, por favor. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui nós lemos 2 textos, no livro histórico da Rainha Esther, o livro de Esther. O primeiro mencionado no capítulo de número 3, versículo de número 15. E o segundo texto no capítulo de número 8, versículo de número 14. Com algumas semelhanças, mas com conteúdo diferente, Porque aqui diz, tanto no capítulo 3 como no capítulo 8, que os correios, os mensageiros, os porta-vozes, receberam o decreto real, o edito real do rei Assuero, o imperador do Império Persa, do Medo-Persa, que dominava e subjugava o mundo naquela época. E essa mensagem que os mensageiros receberam era uma ordem para ser proclamada em toda a província daquele tempo, em todas as cidades. Então eles saíram impelidos, apressadamente, pela palavra do rei, para proclamar em uma só voz, anunciar a mensagem pela fortaleza de Suzã. Tanto no capítulo 3, tanto no capítulo 8. Só que a mensagem que eles proclamaram no capítulo 3 e a mensagem do capítulo 8 era diferente. Por quê? Porque a mensagem do capítulo 3 trazia o seu conteúdo de morte. A segunda mensagem trazia no seu conteúdo vida. A primeira mensagem trazia terror. A segunda mensagem trazia esperança. A primeira mensagem trazia luto, choro, lamentação. A segunda mensagem trazia alegria e regozijo. A primeira mensagem trazia guerra. A segunda mensagem trazia paz.
E por que que o decreto foi alterado? E por que que os correios mensageiros mudaram e proclamaram uma mensagem diferente do capítulo 3 para o capítulo 8? Por que isso? Porque houve uma mudança na mensagem. E o livro histórico de Esther nos conta essa história. Na verdade, aquele homem chamado Amã, ministro do rei Assuero, com a mente diabólica, arquitetou um plano maligno e diabólico, por causa de um ódio que ele tinha de um certo alguém, e por causa desse ódio, dessa raiva, cresceu nele esse plano, arquitetou esse plano maligno de não só exterminar essa pessoa, mas também de toda a descendência dessa pessoa. E esse plano maligno que ele arquitetou era contra um povo. E a Bíblia diz que esse povo era o povo de Deus, os judeus. E diz o capítulo 3, versículo de número 8, que Amã chegou na presença do rei Assuero e disse: se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra, versículo 9, 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Mas um destaque aqui no versículo 8, que ele diz: e disse Amã, o rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes. Amã observou que aquele povo judeu era um povo diferente. Amã observou que aquele povo tinha uma conduta de vida diferente. Amã observou que aquele povo tinha uma prática de vida, de viver diferente. Amã observou que aquele povo adorava um Deus diferente. Amã observou que aquele povo tinha uma alegria diferente. Amã observou que aquele povo servia, se alegrava, vivia diferente. Ele disse: rei, há espalhado entre os povos do teu reino um povo diferente, vive diferente, a alegria é diferente, a paz é diferente, canta diferente, adora diferente, vive diferente. E esse povo, rei, precisa ser exterminado. Permita-me que eu contratem pessoas para executar essa missão, e eu mesmo colocarei 10.000 talentos de prata nos cofres do tesouro da casa real para aqueles que irão executar essa missão. Mas esse povo precisa ser exterminado. E o rei aprovou a ideia e selou um edito real, um decreto. E a lei dos medos persas diz que não poderia ser revogada. Não poderia ser mudada a palavra do rei. Fizeram a lei, chamaram os correios, os mensageiros, os porta-vozes. Deu a mensagem para eles. E os correios, os mensageiros, os porta-vozes, apressadamente, para executar aquela missão, aquela mensagem, saíram pela cidadela da fortaleza de Suzã e pelas 27 províncias do rei, proclamando a mensagem real e dizendo: morte aos judeus. Por quê? São diferentes. Morte aos judeus. Por quê? Vivem diferentes. Morte aos judeus. Por quê? Cantam diferente. Morte aos judeus. Por quê? Tem uma conduta de vida diferente. E diz o texto, Esther capítulo 4, que quando o edito foi proclamado pela fortaleza de Suzã e por todas as províncias, a reação do povo judeu que ouviu aquela mensagem, diz o texto, no capítulo 4, que houve entre os judeus choro, luto, pranto, lamentação
humilhação, porque eles eram diferentes. Aplicação. Querem te ver de luto porque você é diferente. Querem ver você em tristeza, em choro, em lamentação porque você é diferente. Querem te ver humilhado porque você é diferente. Mas é diferente que você vai vencer. É diferente que você vai caminhar. É diferente que você vai progredir. Por quê? Porque você foi chamado para ser, viver, andar, progredir, proceder, amar, cultuar, louvar, se dedicar. Diferente. Não fomos chamados para ser igual ao mundo. Você não foi chamado para ser influenciado, mas sim para influenciar. Porque você é diferente. E quando essa mensagem chegou ao judeu Mardoqueu, que também era diferente. Mardoqueu se vestiu de pano de saco de cinza, representando e simbolizando humilhação. Se colocou diante da porta do palácio do rei. E os eunucos da rainha ficaram sabendo. E a rainha Ester mandou os eunucos ir lá perguntar a Mardoqueu por que ele estava daquele jeito. E quando os eunucos chegaram perante Mardoqueu, ele falou, ela não está sabendo? Ela não sabe? Diga a ela que os judeus estão com os dias contados aqui na terra. Diga a ela que os judeus estão sendo ameaçados de morte. Saiu um edito real de destruição para os judeus. E ela é judia, é o povo dela. Diga para ela fazer alguma coisa em relação a isso. E quando os eunucos trouxeram a resposta para a rainha Ester, Ester disse para Mardoqueu, leve o recado para ele que já faz 3 meses que eu não entro na presença do rei. Segundo a lei dos medos dos persas, ninguém pode entrar na presença do rei sem que ele estenda o cetro, sem que ele dê permissão para que se alguém venha fazer um pedido para ele. Já faz 3 meses que ele não faz isso comigo, então eu não posso entrar no meio da lei dos medos dos persas. Traduzindo, Ester estava querendo dizer, eu não posso fazer nada. Estou de mãos atadas. Não posso fazer nada. Então, quando trouxeram essa resposta para Mardoqueu, Mardoqueu então se virou. Deixa eu lembrar ela por que ela está lá. Deixa eu lembrar ela por que ela chegou lá. Porque tem gente que acha que chega a algum lugar porque é bom. Não. Se eu e você alcançamos uma posição elevada na vida, é a mão de Deus e mais ninguém. Não é meu nível acadêmico, não é minhas habilidades, não é meus talentos. É Deus que tem feito a escada para chegar naquela posição, não para benefício próprio, mas para beneficiar a outros. Mardoqueu então diz, não, eu vou lembrar ela por que ela chegou lá. Então ele diz, concorreram com ela milhares de moças belas, formosas e virgens, mas Deus fez o rei olhar para ela. Agora diga para ela que se de tudo ela se calar, livramento para os judeus de uma outra parte virá, mas ela e a casa dela perecerá. Agora o recado principal, tá? Diga para ela que se não foi para esse tempo que Deus a fez chegar no reino. Há um propósito de Deus na exaltação da vida dela. Então, quando trouxeram aquela resposta para Ester, Ester recebeu aquele choque de realidade, despertou, acordou, então ela disse, não, tudo bem, fala para Mardoqueu agora, e para todos os judeus da cidadela de Suzã e de todas as províncias, que orem, jejuem, se consagrem, porque eu vou fazer o mesmo. Porque mesmo contra a lei dos medos e dos persas, mesmo correndo risco de vida, eu vou na presença do rei. E toda a nação de judeus, Mardoqueu e Ester, se consagraram, jejuaram, oraram. Depois desse período de consagração, mesmo correndo risco de vida, Ester foi para a porta do rei, para a praça central, e o rei estendeu o cetro para ela. E ele disse,
O que você quer, minha amada? Diga para mim qual é o teu pedido e metade do reino te darei. E ela disse: eu quero convidar o Senhor e o seu ministro chamado Amã para um banquete que eu vou preparar daqui a alguns dias. Ah, é essa a tua petição? Não, minha petição vai ser depois do banquete, mas por favor, atenda esse pedido. Tudo bem, iremos para o banquete. E diz o texto, Esther, capítulo 6, que naquela noite o rei perdeu o sono. E ele pegou o livro dos crônicas dos reis, do seu império, do seu reinado, vendo os feitos que ali se praticavam durante o seu reinado. Ele percebeu que havia um fato de um certo alguém que falou, que entregou certos conspiradores que queriam a vida do rei e acabar com o império, com o reinado dele. E esse certo alguém foi que denunciou. E por causa desse benefício, desse bem feito para o rei, os conspiradores foram tirados do império. Aí ele leu aquele fato e perguntou aos seus eunucos: essa pessoa que fez esse benefício para mim e para o reino, o que fizemos para essa pessoa? Os eunucos disseram: não fizemos nada, rei. Pois bem, quem está lá na praça central? Amã, chama ele. E quando Amã entrou, chegou na porta real, ali estava prostrado, em pano de cinza, em lamentação, em choro, em consagração, Mardoqueu. E quando ele passou diante de Mardoqueu, Mardoqueu não se curvou perante ele. Aquilo lhe trouxe ódio, mais raiva. E ele tinha feito algo para Mardoqueu. Mas mesmo assim, ele foi diante do rei, porque ele foi chamado. E quando ele chegou na presença do rei, rei Assuero perguntou: Amã, o que se deve fazer ao homem cuja honra o rei se agrada? E Amã achou que era ele. Amã pensou que era ele. Amã disse: rei, por favor, pegue as vestes reais que o senhor veste aí, essas vestes, e coloque sobre os ombros dele. E no coração ele dizia: essas vestes mesmo que eu quero vestir. Pega essa coroa real e coloque na cabeça dele. Eu estou de olho nessa coroa, rei, faz um tempo. Pega o cavalo, o melhor cavalo das tropas aí, e coloca esse homem sobre ele. Já até sei qual que é o cavalo que eu quero. E pega um homem de confiança do teu reino, rei, e puxa esse cavalo por toda a cidadela de Suzã. Espero que seja o Senhor, rei, que faça isso comigo. E quando esse homem puxar o cavalo, com esse homem em cima dele, com as vestes reais, com a coroa em cima, ele grite por toda a cidadela e fortaleza de Suzã, dizendo: esse é o homem cuja honra o rei se agrada. O rei disse: boa ideia, Amã. Gostou, rei? Gostei. Vá e faça isso com Mardoqueu. Mas o que eu tinha preparado para ele era uma forca. Mas ao invés da forca vai levar a honra. Ao invés da humilhação vai levar a exaltação. E a mãe foi cumprir a ordem do rei. Tirou Mardoqueu da porta. Tirou aqueles panos de cinza de saco. Colocou as vestes reais sobre ele. Colocou a coroa real sobre sua cabeça. Colocou ele no melhor cavalo das tropas ali da casa real. E saiu puxando com ele por toda a cidadela de Suzã, anunciando e gritando: este é o homem cuja honra o rei se agrada. E diz o livro de Esther, capítulo 6. Que quando chegou o dia do banquete, Deus deu livramento aos judeus. E quando o rei e Amã foram para o banquete, se banquetearam, então o rei disse: pois não, minha amada, qual é a tua petição? E metade do reino te darei. E ela diz: um homem mau, maligno, arquitetou um plano para matar todos os judeus. Não é possível? Sim. Só porque esse povo é diferente.
fala diferente, vive diferente, adora diferente. E esse povo nunca fez nada contra o Senhor e contra o seu reino. Quem é esse homem? Amã, o teu ministro do teu reino. E diz a Bíblia, livro de Esther, que para Amã sobrou uma forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E diz o texto sagrado, que mesmo assim Esther não estava satisfeita, ainda estava triste. E o rei disse para ela, por que você ainda está triste? O inimigo do teu povo judeu acabou de ser executado, já não tem mais inimigo. Mas mesmo assim, rei, a província está decretada, o edito ainda está em vigor, o meu povo ainda corre risco de morte, a mensagem já foi proclamada, e agora, o que vamos fazer? E o rei disse, tragam os correios, tragam os mensageiros. Por quê? Vou fazer uma nova mensagem. E o rei fez um novo decreto, porque a lei não poderia ser revogada, então ele tem que fazer uma outra mensagem. Nessa mensagem dizia, aos judeus está o direito de se defenderem. Peguem armas, entrem em guerra, lutem, defendem suas vidas. Por quê? Nenhum judeu será morto, nenhum judeu será exterminado, nenhum judeu será assassinado. Quem garante? A palavra do rei. Os correios pegaram o edito real apressadamente, e aí entendemos o capítulo 8, versículo 15. E saíram apressadamente por toda a cidadela de Suzã, por toda a fortaleza de Suzã, dizendo em alto e bom som, nenhum judeu será exterminado, nenhum judeu será destruído, nenhum judeu será assassinado ou morto. Quem garante? A palavra do rei. Agora aqui que é a aplicação. Por que a mensagem de morte foi mudada pela mensagem de vida? Por que o decreto real do capítulo 3 foi mudado por um decreto mudado do capítulo 8? Por que a mensagem de morte foi mudada pela mensagem de vida? Primeiro, porque o homem foi humilhado. Por que hoje você vive? Por que hoje eu vivo? Estamos aqui vivendo em abundância, porque Jesus foi humilhado. Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não quis tomar o lugar de Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que a mensagem de morte foi tirada das nossas vidas? Porque Jesus foi humilhado, e Ele pegou a cédula, a sentença, a mensagem de morte que era contra nós, e diz Colossenses capítulo 2, versículo 14, que Ele cravou no alto do madeiro, despojando principados e potestades, os expôs publicamente em vergonha, e disse, tetelestai, está pago, está perdoado, está quitado. A mensagem foi mudada, hoje nós temos vida. Oh glória, oh glória. Segundo lugar, por que a mensagem de morte foi mudada pela mensagem de vida? Segundo, porque o homem foi humilhado, mas também foi exaltado. Nossa garantia de vida eterna não está somente na humilhação de Jesus, mas na sua exaltação.
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, diz: ora, se eu digo que ele morreu, mas não digo que ele ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Mas se eu digo que ele morreu, então mesmo Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Quando ele desceu à sepultura, nós descemos com ele. Quando ele saiu da sepultura, nós saímos com ele. Quando ele foi humilhado, nós também fomos com ele. Quando ele foi exaltado, no dia da sua volta receberemos um corpo de glória para sempre, sempre estar com ele. Ele é exaltado para sempre, porque aniquilou a mensagem de morte. Terceiro, por que a mensagem de morte foi mudada pela mensagem de vida? Porque alguém intercedeu. Quando Mardoqueu, depois daquela procissão, daquela honraria que ele recebeu, ele sai de cima do cavalo, tira as vestes reais, tira a coroa, volta a vestir novamente pano de saco de cinza de humilhação e volta para a porta do rei. Os eunucos, os servos: o que é isso, Mardoqueu? Você acabou de ser honrado diante de todos. O que você está fazendo aí, sendo humilhado, se humilhando novamente? Ele diz: eu não quero isso. Por quê? Olha essas honrarias, Mardoqueu. Estas vestes não me servem. Esta veste real não me serve. Essa coroa real não me serve. Esse cavalo também não me serve. Eu não quero nada disso. O que você quer, Mardoqueu? Eu quero a vida do povo. Que adianta eu ser honrado se o meu povo ainda vive em humilhação? Que adianta eu receber esse benefício se o meu povo ainda está ameaçado de morte? Que adianta eu ser elevado na oposição se eu não posso ajudar alguém que é o meu povo? Eu não quero nada disso. Se é para ficar com o povo em morte e eu receber essa honraria, então eu não quero. Eu quero a vida do povo. Por que a mensagem de morte foi mudada pela mensagem de vida? Porque alguém intercedeu. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saibas que tem um advogado que intercede ao Pai por vós. Com toda educação, com todo carinho, com todo respeito, mas é necessário dizer: não é Maria que intercede por você. Não é seu Cícero que intercede por você. Não é Guadalupe nem Fátima que intercede por você. Não é Pedro e nem Paulo que intercede por você. Não é garrafa de marrafa que te dá a vida. Não é chegar ao fim de ano, pular 7 ondas no mar que te dá a vida. Não são flores jogadas para Iemanjá que te dá a vida. Não é jogar búzios que te dá a vida. Não é consultar horóscopo, zodíaco, nada disso pode te dar ou guiar a sua vida. Não é folha de 7 pontas que te dá a vida. Não é ferradura atrás da porta que te dá a vida. Não é nenhuma mandinga dessa que te dá a vida. Quem intercede por você que te dá a vida é Jesus. É Ele que te dá a vida. É Ele que intercede por você. É Ele quem luta as suas batalhas. É Ele quem peleja contigo. É Ele que tira o homem do monturo do lixo e faz assentá-lo entre os príncipes. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E diz Paulo na segunda carta do apóstolo Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É Ele que intercede por você. E é por isso que estamos aqui, porque Ele intercedeu por nós. Aplicação e conclusão da mensagem. Capítulo 8, versículo de número 14. Isso mesmo, onde nós lemos. Aplicação e conclusão da mensagem. Capítulo 8, versículo 14 em diante, até o 16. Diz assim: os correios sobre guinetes das cavalariças do rei apressadamente saíram,
Impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste branca, como também com a grande coroa de ouro e com a capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Versículo 17. Também em toda a província, em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Coisa linda, oh glória. O que significa isso? Por causa do livramento que Deus deu ao povo judeu, as outras nações viram aquilo. O quê? Esse povo estava com os dias contados, estava ameaçado, pronto a ser destruído. E olha como que livrou esse povo. Eu também quero ser judeu. Eu também quero esse Deus deles. Eu também quero ser igual a eles. Aplicação, o que Cristo fez em nossa vida, na minha e na sua vida, é um testemunho para esse mundo dizer e olhar para nós: eu também quero ser crente. E muitos se farão judeus, e muitos se farão crentes. Por que você quer ser crente? Porque aquele camarada lá foi desenganado pela medicina, estava com os dias contados, os médicos disseram apenas 1 mês de vida, e olha como Jesus deu vida para ele, e olha como é que ele está vivo até hoje. Mas por que você quer ser crente? Porque aquela pessoa lá estava na UTI, estava com câncer, estava com doenças piores, e olha como o Senhor Jesus curou e fez milagre na vida dela. Eu também quero esse Jesus. Mas por que você quer ser crente? Porque a família daquela pessoa estava toda destruída, filhos embora, divórcio, acabou a restauração, mas ali Jesus entrou naquela causa, voltou toda a família, voltou a paz e a alegria. Eu também quero esse Jesus. Eu também quero minha família de volta. Por que você quer ser crente? Porque aquela pessoa estava perdida nos vícios, na imoralidade, e olha como Jesus libertou e transformou ele em nossa nova criatura. Também quero ser esse crente, quero ser esse cristão. O que Deus fez em nossas vidas será como testemunho para que esse mundo reconheça que Jesus é o Senhor. Coloquem-se de pé, amada igreja do Senhor Jesus. O apelo está sendo feito aqui agora. Para você, querido amigo, querida amiga, que está visitando. Não sei como se encontra você. Talvez quem para sobre você é uma mensagem de morte. Mas nessa noite, pela palavra do Senhor Jesus que foi transmitida, a mensagem de vida entra no teu coração. E quem é essa vida? Jesus. Ele acaba com toda a mensagem de morte. Ele liberta aqueles que estão presos. Ele traz de volta aquele que está perdido. Ele levanta o caído. Então o apelo é para você, sim, cristiano. Eu estou andando em morte espiritual, me sinto um defunto, um zumbi diante da sociedade desse mundo, sem vida em mim, cristiano. Eu quero essa vida. O que eu faço? Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo nesta noite, e Ele te dará vida, e vida com abundância. Talvez você olhe para esse povo, mas esse povo tem uma paz diferente, esse povo tem uma alegria diferente, esse povo tem uma vida diferente. Eu quero isso também. Então aqui está a oportunidade. Quem aqui quer o Senhor Jesus Cristo, entregar a vida a Ele, venha-se à frente. Iremos interceder pela sua vida. O Senhor irá fazer um milagre. O Senhor irá trazer você de volta. O Senhor levantará você do estado caído e vil e restaurará a sua vida. Por quê? Porque a mensagem de morte foi aniquilada e hoje Ele te dá vida, 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 vida.
Aqui está a primeira alma. Mais alguém que é o Senhor Jesus Cristo? Mais alguém que é a mensagem de vida? Está vindo mais uma. Mais alguém? Deixa a vida entrar em você. Hoje a mensagem de morte aniquilada. Está vindo um adolescente. Mais alguém que é o Senhor Jesus. Mais alguém que quer ter essa mensagem de vida. Essa é a mensagem das boas novas. Jesus Cristo dá vida. Jesus Cristo dá vida. Jesus Cristo morreu por você. Se entregou por você para te perdoar, para te salvar e te levar para o céu. Mais alguém? Mais alguém? Podemos orar? Podemos orar em nome de Jesus? Pode orar? Pode. Senhor Jesus Cristo, aqui nós intercedemos, meu Pai, oramos, meu Pai, te damos graça pela Tua palavra que foi acabada de ser falada e ministrada, meu Pai. Graças te damos porque o Senhor aniquilou de nós a mensagem de morte e nos trouxe mensagem de vida, que aqui estão essas pessoas que querem isso também para as suas vidas, Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, lava com Teu sangue que purifica, Teu sangue que regenera, Teu sangue que perdoa, que redime, meu Pai. Sela elas nesta noite, perdoa todos os pecados, escreva o nome no livro da vida, uma nova mudança, uma nova conduta de vida aqui nessa noite. Se faz presente nessas vidas ao Senhor. Espírito Santo, entre e faça morada na vida de cada um aqui nesta noite e abençoe a amada igreja, Senhor Jesus Cristo, e damos-te graça pela vida que o Senhor nos deu. Amém e amém. Deus abençoe.